pessoal, obrigado a todos que nos acompanham aqui em mais um episódio do Agro Mais. Estamos chegando na edição 81. Sempre importante agradecer os nossos parceiros, quem colabora desde o começo, agradecer desde o começo acreditar no projeto, né? Para aqueles que acompanham já há muito tempo, né? Eu sempre faço questão de ressaltar como esse projeto iniciou. Nasceu com uma ideia de que semanalmente a gente pudesse trazer conteúdo interessante, trazer conteúdo inteligente, trazer conteúdo que agregasse valor a quem nos acompanha, mas principalmente gerar uma discussão positiva e que instigasse as pessoas a quererem conhecer mais sobre esse ou aquele tema ligado, obviamente, ao agronegócio. Eventualmente fazemos edições apenas comigo, que é o caso dessa aqui. Na grande maioria das vezes a gente traz um convidado e de tempos em tempos a gente traz um tema para cá, para que eu possa fazer um comentário e também discutir, provocar o debate em vocês aqui que nos acompanham nas redes sociais. Para aqueles que não nos acompanham ainda no canal no YouTube, a gente sempre pede a gentileza que possam fazer a sua inscrição, para que possa receber sempre, quando um vídeo novo é postado, você estar atualizado. E também seguir nas demais redes sociais que estamos, desde Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e, obviamente, como eu disse aqui no nosso canal do YouTube. E também temos um grupo exclusivo no Telegram para as pessoas receberem também as atualizações aqui do material. E o nosso muito obrigado, então, ao pessoal da Rede 9, do Conecta Agro, que são nossos parceiros desde o início. E o tema dessa semana que escolhemos, até pelo período do ano que estamos, é sobre a importância, sobre o papel do diagnóstico empresarial, seja em empresas ligadas ao agronegócio ou seja nas demais empresas. Porque não tem como você fazer um bom planejamento, seja ele de curto, médio ou longo prazo, sem ter um bom diagnóstico empresarial. E o que é o diagnóstico? É você entender a sua real situação. Se a gente fosse olhar do ponto de vista financeiro, por exemplo, é importante você saber o tamanho das suas dívidas, se é esse que você acha que é o problema, para que você possa fazer um plano de ação corretivo, um plano estratégico para poder melhorar essa situação no prazo que você estabelecer, e obviamente no prazo que for viável. E quando a gente traz isso para dentro do ponto de vista empresarial, como eu disse antes, independente do segmento da sua empresa, apesar de que aqui o nosso grande foco são as empresas voltadas ao agronegócio, independente do seu porte, o que a gente precisa analisar sempre são os fatores que estão mais ligados internamente na empresa e também os fatores externos. Internamente, para quem é da área da gestão, de planejamento, da área mais de administração, a gente costuma dividir em duas etapas, que é a análise interna, que é avaliar os pontos fortes da empresa, ou seja, tudo que a empresa tem de bom, tudo que funciona, tudo que, na sua opinião, a empresa funciona muito bem. A empresa consegue ser referência naquilo que faz internamente, seja, por exemplo, processos internos, o modelo de comunicação, a estrutura física, os equipamentos que as pessoas têm para dar conta das suas funções, o ambiente físico de trabalho, os sistemas que a empresa utiliza, os ambientes digitais, o seu site, suas redes sociais, tudo isso pode ser ponto forte e também pode ser ponto fraco, que é o outro lado da análise interna. Então, internamente são dois pontos: analisar todos os seus pontos fortes para você reforçar que realmente isso você é bom internamente, e os pontos fracos, eles têm muita importância, porque a partir de que você tem ciência de quais são os pontos fortes, os pontos fracos, da sua empresa, você consegue estabelecer um plano de ação para melhorar isso, que a gente chama um plano corretivo. Você vai colocar numa lista com prazo para alguém para ser corrigido e quem é o responsável para tomar alguma ação. Um ponto fraco pode ser a mesma lista dos pontos fortes, por exemplo. Daqui a pouco a sua comunicação interna
é um ponto fraco, o seu site pode ser um ponto fraco, o seu plano de comunicação pode ser um ponto fraco, os equipamentos, enfim, tudo que envolve a organização interna da empresa, a sua gestão financeira, as suas planilhas de custos ou seus sistemas que você acaba utilizando para fazer a sua administração interna, se você não tem um correto lançamento dos dados, é muito provável que você vai ter problema na gestão, então acaba sendo um ponto fraco. E só tem como corrigir ele à medida que você identifica. Se você não identificar o seu gargalo, ou seja, o seu ponto fraco, é impossível você resolver ele. Então, internamente, fechando por aqui, para nós caminhar para a segunda parte do nosso comentário, falar da parte externa, internamente, então, pontos fortes e pontos fracos. E quando a gente vai fazer agora a outra parte da análise, a outra parte do diagnóstico empresarial, são as ameaças e oportunidades. E sempre olhando agora para o ambiente externo, para o mercado. O que é um mercado para facilitar o entendimento? É todo aquele ambiente que a gente não tem total controle. A gente sabe que ele existe, mas a gente não tem total controle sobre ele, diferente do ambiente interno, onde na empresa a gente tem sim total controle e consegue mexer para que a gente corrija o rumo e melhore algumas coisas e tenha alterações, diferentemente do ambiente externo. Oportunidades, por exemplo, crescimento populacional de uma cidade, alimentação saudável, outros exemplos, o clima pode ser uma oportunidade, as necessidades das pessoas, a questão financeira, a industrialização, enfim, são todas questões relacionadas que acontecem no mercado que podem ajudar a sua empresa a crescer, que podem ajudar a sua empresa a conquistar um novo mercado, pode ajudar a sua empresa a conquistar novos clientes e aumentar faturamento e, por consequência, se você tiver uma gestão, aumentar a rentabilidade, aumentar o lucro. Por outro lado, as ameaças também relacionadas ao mercado, que a gente também não tem controle, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o cenário econômico. É uma ameaça, também uma oportunidade, se o cenário econômico for favorável ao seu negócio. Agora, se o cenário econômico ele não for favorável ao seu negócio, é uma grande ameaça a você ter muito prejuízo e até, eventualmente, ter que fechar as portas. E como eu disse antes, quando a gente está falando em cenário externo, em ambiente externo e mercado, a gente não tem controle sobre isso. A gente não consegue controlar. Ninguém controla o mercado. Você não consegue saber o preço ou a valorização, a cotação do dólar, do euro ou das outras moedas. Mas é uma ameaça. Como é uma ameaça a entrada de novos concorrentes, que você não controla. Você pode fazer ações paliativas, de ter novos mercados, crescer, ocupar espaço. Mas não impede que um concorrente seu venha abrir uma concorrência na sua porta, do outro lado da rua. Não tem como você impedir isso. Então, são ambientes que a gente não controla. Então, esse diagnóstico bem feito facilita muito no planejamento. E o nosso propósito aqui desse comentário, ao trabalhar a importância ou o papel do diagnóstico empresarial, é entender por que isso é tão importante quando a gente vai fazer um planejamento, quando a gente vai começar o ano e vai planejar como é que serão as ações do ano da sua empresa, do seu negócio. Então a gente tem que olhar sobre dois aspectos, como eu disse lá no começo, finalizando por aqui. Primeira parte, uma análise interna, entender seus pontos fortes, entender seus pontos fracos, ter isso listado, organizado para ver o que vai ser necessário priorizar e fazer ações para diminuir ponto fraco e potencializar ponto forte. E, por outro lado, o ambiente externo, entender o que é oportunidades que você vai poder aproveitar no seu negócio para crescer, mas ter um olhar muito criterioso para as ameaças, ou seja, o que pode fazer a sua empresa fechar as portas. Então, esse foi o nosso propósito aqui desse comentário, do episódio 81, aqui do nosso projeto Agro Mais, onde a gente convida você mais uma vez para se inscrever no nosso canal. Convidamos você também a divulgar esse conteúdo aos seus contatos, aos seus grupos, às suas redes, para que mais pessoas possam ter acesso
a esse conteúdo. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha, fica o convite para olhar também os outros episódios que já temos desde o início do projeto. Um abraço e nos vemos no próximo episódio.